Às vezes a gente chega no fundo do poço, parece que não tem saída, sabe? A gente vai fazendo planos, sonhos e a realidade vai sufocando os nossos planos, os nossos sonhos, vontades. E a gente vai entrando num buraco sem fim, chamado fundo do poço, que a gente perde as forças, fica desanimado e parece que as coisas da vida vão perdendo uma graça, sabe? E por mais que você, muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito, parece que também não tem força para lutar, pra gente caminhar e prosseguir, sabe? Depois que a gente vai atingindo a idade adulta, parece que a gente sonha em ser adulto, sonha em crescer, ter liberdade para fazer o que quiser, sair da casa dos pais, mas a gente não tem noção do tanto de preocupação que a gente vai ter junto com essa liberdade. E eu não estou falando que a liberdade é ruim, mas aqueles sonhos lá de criança parece que vai ficando cada vez mais distante. Ainda mais se você não tem uma situação financeira legal, né, cara? Porque, eu tenho um sonho, sei lá, ser médico. Cara, pra quem não nasceu numa família com condições financeiras, fica cada vez mais difícil, sabe? Ser jogador de futebol. A criança tem aquele imaginário de nem saber das dificuldades que são para chegar naquela profissão, atingir aquelas metas, ter uma casa com piscina, com isso e aquilo. Sem contar que a criança, às vezes ela briga com um amiguinho e daqui a pouco tá em paz. E a gente, como vai crescendo, não dá para confiar em todo mundo. As pessoas muitas das vezes querem dar a volta na gente, se beneficiar por algum motivo. Nos relacionamentos amorosos, também eu tenho visto aí que os índices de divórcio têm aumentado bastante. E tu fala, por que o mundo tá assim doido, né, cara? Parece tudo uma dificuldade. Parece que a gente não tem forças para sair, mesmo sabendo que, sei lá, na área financeira você vai ter que trabalhar em um, dois, por isso que na maioria dos vídeos eu gravo na rua, porque tenho dois trabalhos para poder ter uma vida digna. Você não sabe, às vezes no teu próprio trabalho, se a pessoa tá falando mal de você pelas costas. Eu faço uma renda extra nos aplicativos, tem outros vídeos falando isso. E às vezes vem o passageiro e cara, o cara não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde. Parece que você tá fazendo um favor a ele, sabe? Isso incomoda a gente. Às vezes você já tá mal por alguma situação, sabe? Mas eu decidi que eu ia sair desse buraco, sabe? E eu falei, cara, eu não tenho que me importar com que os outros, se ele não me deu um bom dia ou não, se fulano vai falar mal de mim ou não, sabe? Eu tenho que lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. E buscar sair desse piloto automático, sabe? Cada vez mais eu venho buscando refletir sobre diversos assuntos. Refletir, sabe? Pô, por que se você pegar dois irmãos gêmeos com a mesma, que moram no mesmo, moram no mesmo bairro, se for novo, né, que estude no mesmo colégio, tudo, e tem resultados diferentes. E eu tô buscando essas referências, sabe? Pessoas que, talvez como eu trabalho na rua, eu vejo muitas pessoas em situações talvez que eu considere mais difíceis do que a minha. E essas pessoas conseguem estar com um sorriso na boca, felizes. E aqui vai a primeira virada de chave, né? Que eu sou muito incomodado com a minha vida financeira. Então, não é só o dinheiro, né? Então, porque o dinheiro, ele também, dependendo
da nossa capacidade de administrar, da nossa capacidade de lidar com o dinheiro. De repente você vai conhecer alguém que comprou uma motinha e ficou arrogante, subiu de cargo, a pessoa virou outra pessoa, se transformou. Então o dinheiro, dependendo na mão de quem vai, também não é uma bênção, sabe? Então eu percebi que não é só melhorar a vida financeira para a gente sair de um buraco. Lógico que é uma das partes que mais me incomoda, é a vida financeira, mas é o nosso sentimental, é o nosso lado espiritual, são as nossas emoções, porque, cara, eu não posso me importar tanto com o que os outros acham. E por se importar tanto, talvez eu não estaria nem gravando esse vídeo, sabe? E gera um efeito no meu psicológico muito bom de estar fazendo tá gravando, tá falando aqui com vocês, porque a pessoa, para estar me dando uma atenção, ela tá numa situação que a gente está se conectando. Então é diferente. É diferente de se for uma conversa com um amigo e falar, cara, por que por exemplo, eu trabalho em dois, eu sou considerado, você vive trabalhando isso agora. Dessa forma eu tenho conseguido organizar um pouco a minha vida financeira. Eu vou ser criticado por um cara que às vezes a situação dele tá ruim financeira e o cara, mas às vezes tá como eu fazia antigamente. Eu não estou criticando, né? Mas o cara sai todo final de semana, não quer estudar, não quer poupar o dinheiro, não quer fazer um concurso, não quer fazer uma faculdade. Como que essa vida vai melhorar? Então eu gastava muito tempo perdendo a minha energia conversando, tentando, né, ter razão com essas pessoas. E eu parei. E quando eu parei, comecei a trabalhar mais, estou começando a buscar mais como um autoconhecimento. Isso está sendo muito, muito, mas muito bom para sair do fundo do poço, sabe? É buscar referências fora do meu convívio, né? Já que se a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, é buscar outras referências. É por isso que você vai ver vídeos meus tentando falar inglês, que era no começo do canal, porque eu acho o inglês muito importante, que eu já falei algumas vezes em outros vídeos que um dos meus maiores sonhos é viajar o mundo. Então o inglês é uma língua importante. Quem sabe monetizar esse canal e ganhar em dólar. Para quem não sabe, o YouTube paga a cada 1000 visualizações e você atingir uma quantidade de inscritos, você recebe o AdSense em dólar. Trazer reflexões que me ajudaram a sair do fundo do poço, mas eu ainda não estou aonde eu quero. Eu estou começando a curtir esse processo e dividindo aqui com vocês. Eu espero que essa reflexão que eu fiz tenha tocado na ferida de alguém e tenha virado uma chave, fazer você refletir e pensar, sabe? Porque às vezes a gente tá no fundo do poço e não tem nem forças para sair desse lugar. E como eu trabalho na rua, né, eu estou trabalhando muito para organizar minha vida financeira, cuidando da minha saúde mental também, que é uma área muito importante, inclusive que a falta de dinheiro afeta, né? E eu tenho refletido, tentando sair desse piloto automático. Eu vejo muitas situações na rua que me fazem refletir. E sempre que eu vejo uma pessoa numa situação que eu considero mais complicada do que a minha, mais difícil que a minha, um cabelo branco, com uma certa idade, e ali na luta, na batalha, e muitas das vezes se eu posso trocar uma ideia com essa pessoa, ou então quando você para almoçar em algum lugar, igual aconteceu hoje, vem alguém te pedindo uma ajuda e a pessoa ri, brinca, né? Isso me faz refletir, pra gente sair do piloto automático, tomar coragem de agir, sabe? Porque enquanto a gente está no fundo do poço reclamando, também existe gente lutando pela vida, sabe? E por mais difícil que pareça, a gente olha assim, o meu problema é gigante. Eu, por estudar um pouco mais de educação financeira, lutando todo dia, eu entendo que assim, o problema é gigante,
mas eu vou dividindo em partes, né? Só de estar falando aqui para uma câmera na rua, né, vencer esses medos, esses obstáculos, já são muitas coisas, muita coisa importante para mim, e estar compartilhando isso com vocês. Espero que de alguma forma vire um insight, um pensamento positivo, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem pensamento negativo, né? E eu sou um cara, muitas das vezes, pessimista, e eu quero trocar isso, sabe? Porque e se der certo? O que eu posso fazer para dar certo? Eu sei que tem coisas totalmente aleatórias que afetam a nossa vida e estão fora do nosso controle, mas o que está dentro do nosso controle, a gente tem que tomar a responsabilidade e agir. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.